Junho de 2013 foi um marco na política brasileira, não só pelo tamanho das manifestações que aconteceram naquele ano, que foram super massivas, mas também e principalmente pela forma como essas manifestações foram capazes de influenciar o cenário político nacional. Mas não foi ali que essa história começou e também não foi ali que essa história acabou. Já existia uma agitação muito forte, mesmo em 2010, e a gente teve protestos pelo impeachment da Dilma em 2015, 2016, e todo aquele inferno que foi 2018, com o Bolsonaro, ele não, as várias mobilizações conservadoras a favor do Bolsonaro, fora ainda as manifestações em reação à prisão do Lula, também em 2018. E em 2022, depois da eleição do Lula, a gente teve vários atos em defesa da democracia e depois os protestos bolsonaristas que acabaram resultando na invasão e na depredação da sede dos três poderes em Brasília em janeiro de 2023. Então, com isso, a gente percebe que os protestos se tornaram um elemento bastante relevante na dinâmica política do nosso país. E pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês esse artigo escrito pela Priscila Delgado de Carvalho, que é professora no programa de pós-graduação de Ciências Sociais da Federal Rural do Rio de Janeiro, e também foi escrito pela Luciana Tatagiba, que é professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp. O artigo se chama Quando o conflito eleitoral extravasa para as ruas, protestos e eleições presidenciais no Brasil. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link de acesso para o artigo vocês encontram aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá! Entre 2010 e 2022, a gente teve no Brasil 4 eleições presidenciais. E ao longo desse período, os protestos de rua deixaram de ser fenômenos paralelos ao processo eleitoral e passaram a se conectar de forma direta com as disputas pelas urnas. A partir de 2014, especialmente entre 2018 e 2022, as eleições passaram a ser marcadas por mobilizações massivas e bastante polarizadas. E aqui eu queria fazer uma pausa para comentar que polarização não quer dizer simplesmente uma divisão em dois polos que protagonizam a disputa, como aconteceu aí, por muito tempo entre o PT e o PSDB e depois entre o PT e o bolsonarismo, mas sim um cenário em que acontece uma rivalização muito mais intensa entre esses dois polos, em que se tenta negar o direito do outro de existir e que isso também é assimétrico, ou seja, vem de forma muito mais violenta pelo campo da extrema-direita. Basta lembrar do discurso bolsonarista de metralhar a petralhada, por exemplo. Beleza? Eu acho importante fazer essa distinção porque a gente cansa de ouvir por aí esse termo polarização como algo negativo, muitas vezes querendo transmitir a ideia de que o problema na política brasileira é esse protagonismo de dois polos extremos e opostos, ou seja, que o problema seria a ausência de uma terceira via, basicamente, E ainda tentando criar uma espécie de equivalência entre esses dois polos, e isso não se sustenta. Então não é disso que a gente está falando aqui quando se fala de polarização, mas sim de uma radicalização no discurso que trata de deslegitimar a participação política do outro lado. Mas vamos adiante, Essa polarização acabou revelando um padrão de conflito que não se limitava mais ao espaço institucional, ou seja, se expandiu para além dos partidos, dos ministérios, das agências e foi para o mundo do eleitorado. E esse artigo se propõe então a analisar essa transformação, argumentando que a possibilidade da disputa eleitoral transbordar para as ruas aumenta em contextos polarizados, nos quais a extrema-direita se apresenta como uma alternativa viável, seja como desafiadora ou ainda como incumbente. Em 2010 e 2014, as eleições foram caracterizadas como consensuais, com conflitos ficando contidos nas instituições. Os protestos daquele período tratavam majoritariamente de temas trabalhistas, temas urbanos e também de serviços públicos, com pouca ou nenhuma relação com as disputas eleitorais. Mas, se a gente pega as eleições de 2018 e 2022, aí a gente já tem um cenário de eleições
contestadas, porque as manifestações passaram a influenciar diretamente o debate político e o comportamento dos eleitores. E a contestação ao próprio processo eleitoral também virou uma pauta da rua. Em 2010, os protestos e as eleições seguiram caminhos paralelos. As mobilizações foram protagonizadas por trabalhadores, estudantes e movimentos de base popular. As principais reivindicações eram por salários melhores, por serviços públicos e infraestrutura urbana. Não teve nenhum protesto de repercussão muito grande que fosse ligado diretamente ao processo eleitoral. E aí, as eleições aconteceram dentro da normalidade democrática e sem nenhuma contestação relevante. O conflito, então, permaneceu nos marcos institucionais, com uma interferência baixa das ruas. Já a eleição de 2014 aconteceu num contexto de tensão que já era um pouco maior, já depois, das jornadas de junho de 2013. Só que o impacto desses protestos não foi refletido de forma imediata na dinâmica eleitoral. A Dilma foi reeleita, mas as mobilizações reativas começaram logo depois da divulgação dos resultados. A partir de novembro daquele ano, os protestos pedindo o impeachment da Dilma começaram a se multiplicar. E foi nesse momento que o antipetismo se consolidou como uma força social e política, impulsionado pelos escândalos de corrupção e pela Operação Lava Jato. Entre 2014 e 2016, a gente viu um crescimento relevante no número de protestos protagonizados pelo que se convencionou chamar de novas direitas, E isso configurou um ciclo de mobilizações até então inédito durante a Nova República. Esses protestos foram fundamentais para redesenhar a arena política brasileira. Eles não apenas refletiram o sentimento crescente da polarização, mas também atuaram como motores de mudança, deslocando o foco das mobilizações para temas ligados ao regime político e ao funcionamento da democracia. Nesse contexto, o protesto deixou de ser apenas uma reação a decisões políticas e passou a interferir ativamente nas disputas eleitorais, seja para pressionar, seja para legitimar ou contestar candidaturas. E aí, em 2018, a eleição aconteceu em uma sociedade já bastante polarizada. O calendário eleitoral começou nas ruas desde janeiro, com manifestações contra e a favor da prisão do Lula. E o cenário político estava marcado pela desconfiança institucional, pelos escândalos de corrupção e pela ascensão de uma extrema-direita organizada. O Bolsonaro, que era naquela altura o candidato outsider, identificado com posições conservadoras e antissistema, acabou se tornando o principal representante desse campo político novo. Teve ainda a facada que o Bolsonaro levou, em setembro daquele mesmo ano, que acabou fortalecendo ainda mais a candidatura dele, ao mesmo tempo em que os protestos do Ele Não, que foram protagonizados por mulheres e grupos LGBTQIAPN+, mostraram como a força da resistência à candidatura dele também tinha que ser levada em conta. E, pela primeira vez, os protestos estavam mirando diretamente na eleição presidencial. Os dados mostram que durante o período eleitoral, os grupos mais ativos nas ruas eram compostos por mulheres, feministas, militantes de partidos e também por apoiadores dessa extrema-direita que estava ainda em processo de formação. As manifestações passaram a focar no funcionamento do Estado e da democracia, dando destaque para temas como direitos civis, autoritarismo, liberdade de expressão e justiça. E apesar de terem sido mobilizações bem intensas, a gente não chegou a ver protestos significativos contestando o resultado eleitoral depois da vitória do Bolsonaro. E a eleição de 2022 reforçou esse padrão novo. O Bolsonaro concorreu à reeleição como incumbente e num contexto de crise sanitária e econômica que tinha sido agravada pela pandemia da Covid. A eleição foi marcada por novas ondas de protestos, dessa vez sob a bandeira da defesa da democracia, e a gente falou disso aqui já, Inclusive, tem um episódio chamado Democracia como fator decisivo pro voto. Dá uma olhada lá se você ainda não ouviu. E aí, empresários, artistas, movimentos feministas, sindicatos e grupos LGBTQIAPN+, organizaram atos e manifestações em várias capitais, incluindo abaixo-assinados e leituras públicas
públicas de cartas em defesa das instituições. E a resposta bolsonarista também veio, ainda que tenha sido com uma visibilidade menor durante o período eleitoral. Depois da derrota do Bolsonaro, os protestos reativos voltaram com muita força. E a gente viu atos massivos na frente dos quartéis, pedidos de golpe militar e rejeição ao resultado eleitoral. E o ponto alto foram os ataques às sedes dos três poderes no 8 de janeiro de 2023. E assim como em 2014, os protestos de 2022 tiveram um papel central na contestação do resultado da eleição. Só que com uma intensidade e uma escala que foram muito maiores, né? Então, com tudo isso, a gente consegue ver que os protestos passaram a desempenhar um papel ativo na configuração das eleições no Brasil, especialmente em contextos polarizados e com presença da extrema-direita. A partir de 2014, os protestos deixaram de ser expressão periférica e assumiram a posição de protagonistas na disputa pelo sentido da política. Eles ajudaram a impulsionar novas forças, né? As figuras tipo Carla Zambelli, Arthur Duval, Daniel Silveira, toda essa galera surgiu nesse contexto aqui que a gente estava discutindo. Então essa onda de protestos ajudou a reorganizar o campo da direita e contribuiu para redefinir os termos do debate público. Essa contenciosidade, né? Essa combatividade ou até mesmo essa violência política que antes estava restrita às instituições, ela passou a ser vista também nas ruas, o que acabou ampliando os canais de participação e de conflito. E essa mudança tem implicações importantes para o jeito que a gente entende a democracia brasileira, né? Porque ela revela como as disputas eleitorais podem ser moldadas não apenas por campanhas e partidos, mas também por movimentos coletivos, emoções públicas e confrontos simbólicos nos espaços urbanos. Então, para concluir, os protestos passaram a ser não apenas reação, mas também catalisadores de transformações políticas. Nas eleições de 2018 e de 2022, especialmente, as manifestações foram centrais para entender tanto os temas em disputa quanto os atores em jogo. E quando o conflito eleitoral extravasa para a rua, ele transforma a própria natureza da disputa. E com isso, ele amplia ou desafia os limites da democracia institucional. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também ao Pitox, que fez a capa do episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalia, segue se ainda não seguiu. E é isso. Um abraço.